No Brasil, apenas uma em cada 5 obras recicla o entulho. Quase tudo que sobra das construções brasileiras é jogado fora. De 84 milhões de metros cúbicos produzidos, apenas 17 milhões são aproveitados. Material que vai para os aterros e emite 1/3 dos gases de efeito estufa, sem contar o risco de assoreamento das áreas e a proliferação de mosquitos, como o da dengue e roedores. Mas como o entulho afeta a sustentabilidade, quais alternativas para evitar a poluição causada pelos resíduos da construção civil? Facilidade de crédito, aumento da geração de renda e do emprego formal são algumas das razões que tornam o setor da construção civil destaque na economia brasileira. Por outro lado, essa é uma das atividades que mais geram resíduos. A construção civil hoje, ela representa do total da massa de lixo produzido pelas cidades brasileiras como 60%. Então a média de 2008 de resíduos sólidos domésticos no Brasil é de 180 mil toneladas dia, enquanto da construção civil é 400 mil toneladas dia. Isso aí é dinheiro que é jogado fora. Hoje, no Brasil, para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje é 8 bilhões por ano que é jogado fora no resíduo da construção e demolição. O entulho hoje em dia é considerado qualquer tipo de desperdício, qualquer tipo de lixo, grosso modo falando, da construção civil. São blocos cerâmicos, blocos de concreto, azulejos, restos de argamassa, de reboco. Quebras de tijolos que ocorrem às vezes, na descarga ou durante a execução da obra, onde é inevitável esse tipo de quebra. A gente tem que embutir a parte de instalações, tanto hidráulicos como elétricos, então ali acaba se gerando essa quantidade maior de entulho. Mas também a gente sabe que no entulho tem outros resíduos que são a madeira, plástico, papel, já são os convencionais do nosso dia a dia. Isso aí, para nós conscientizar, fazer esse serviço de conscientização, tem que começar lá pelo canteiro de obra. Tem que ter um gerenciamento dentro do canteiro de obra, onde o construtor ele separa a madeira, separa o ferro, separa o papel, o papelão e, por último, o resíduo da construção civil. Então vamos contar aí que, a grosso modo, a cada 3 prédios tu poderia fazer um quarto prédio só com o lixo que foi desperdiçado desses outros 3. O planeta está precisando desesperadamente que se tenha mais responsabilidade com ele. A construção é uma das atividades mais antigas que se tem conhecimento e, desde os primórdios da humanidade, foi executada de forma artesanal, gerando como subprodutos grande quantidade de entulho mineral. Segundo a Green Build Council Brasil, a construção civil é responsável por 1/3 dos gases lançados na atmosfera em todo o mundo, ou seja, é um dos setores que mais poluem no planeta. Quase tudo que sobra das construções brasileiras é jogado na rua ou despejado num aterro. Material suficiente para construir quase 4 milhões de casas populares ou pavimentar 168 mil quilômetros de estradas. Daria para dar 4 voltas na Terra. Uma das alternativas é reciclar esse material e algumas construtoras já têm essa iniciativa. É o caso desta, que faz o beneficiamento do entulho e usa na própria obra. E nós viemos até essa obra que tem certificação ambiental para conhecer os métodos que estão sendo utilizados para o reaproveitamento do resíduo da construção. O Túlio é quem vai explicar isso para a gente. Túlio, o que vocês reaproveitam aqui e por que vocês decidiram por essa metodologia? Nina, é importante destacar que é o objetivo da MRV em trabalhar em todos os seus canteiros com o conceito de sustentabilidade, né? Aqui, em específico, essa obra ela tem a certificação do selo verde, ela tem a ISO, certificada pela ISO 14000 e que cuida exatamente do gerenciamento dos resíduos nos nossos canteiros de obra. E essa obra é um dos exemplos disso, né? A MRV hoje ela
está em construção e pretende entregar ainda esse ano cerca de 40 mil unidades em todo o Brasil. Então, eu digo isso para a gente ver o tamanho do conceito de sustentabilidade, onde a gente consegue aplicar a escala. Bom, essa obra é um exemplo disso, né? E a gente pode ver, através das várias divisões de materiais nos nossos canteiros de obra, como a madeira é dividida, o aço é dividido, o gesso é dividido, o concreto, o resíduo de concreto propriamente dito, ele é dividido. E cada um desses materiais ele tem um destino específico. Outrora, isso era colocado nos lixões municipais, ou seja, que servia para poluir o meio ambiente, o que atrapalharia a vida não só dos municípios, como toda a sociedade, né? Hoje a gente consegue dar um tratamento especial para isso e muitos desses resíduos, o que é mais bacana, ele consegue voltar para o canteiro da nossa matriz da construção civil beneficiado. Como o nosso caso aqui, nós temos as madeiras, os resíduos de madeira, ele volta para ser reciclado e volta através de compensados ou até mesmo para a indústria moveleira. O que seria hoje esse resíduo de madeira? A gente está aqui ao fundo de algumas obras. Esse compensado, ele é jogado fora, por exemplo? A madeira utilizada na obra também tem destinação correta. Ele é acondicionado em caçambas específicas, ele sai do canteiro, então ele vai para uma indústria de reciclagem e ele volta para a obra através de compensado, que é um material de alto índice, né, de uso dentro dos canteiros da construção civil. E, por exemplo, o concreto? Pois é, o concreto também é uma atividade bastante interessante, né? Toda obra utiliza concreto. E todo concreto, quando você está utilizando, existe algum tipo de sobra, né? E esse processo de sobra também era mais um que virava poluidor do meio ambiente. Então a gente consegue reter esse resíduo, né, de entulho, de concreto que tem no canteiro de obra e recicla ele dentro do canteiro de obra. Então ele volta a um estado, dependendo da granulometria, né, mais fino, um pouco mais grosso, e a gente utiliza como matéria-prima do concreto não estrutural nos nossos canteiros de obra. Vocês aqui, por mesmos, exemplo, então, beneficiam esse concreto? É beneficiado dentro do próprio canteiro de obra. Então aqui a gente consegue utilizar, por exemplo, nas calçadas, né, onde a gente utilizaria um concreto que seria usinado, reusinado, a gente consegue utilizar rebeneficiar, né, o próprio resíduo que a gente tinha na obra e utilizar no canteiro de obra. E com isso a gente tem duas vantagens. A gente deixa de poluir, né, o meio ambiente e também a gente tem uma economia, né, porque não tem um custo desse vai e vem de um transporte de um entulho. Um outro material, Túlio, que vocês reutilizam, que vocês deram uma outra cara para ele, uma outra utilidade? Sempre tem, né? E aí a gente tem até um pouco da criatividade, né, da obra. Então, eu posso citar como exemplo carretéis de bobinas, né, que os canteiros residenciais utilizam bastantes cabos, né, fios, vamos dizer assim, de uma maneira mais popular. E esses carretéis eles são utilizados aí como mesa de refeição, mesa na área de descanso. Nós temos aqui uma escola de formação, né, que nós utilizamos aqui no nosso canteiro, onde nós conseguimos formar cerca de 25 funcionários, alguns no curso de alfabetização, alguns no curso de aprimoramento profissional, propriamente dito. E esses serviram como bancos, como mesas, como parte da nossa biblioteca. Você falou de obras por todo o país, mas para a gente ter um exemplo, uma obra como essa, quanto de lixo que deixou de ir, por exemplo, para uma usina, para um lixão, para um aterro? Olha, eu posso te falar que madeira, né, aqui nós estamos falando de um complexo de 520 unidades, né? Em madeira nós deixamos aqui em 77 toneladas de madeiras, resíduo de madeiras, que estariam indo para o meio ambiente de forma inadequada e deixam de estar, né? Podemos falar também em torno de 600 toneladas de entulho, né? O entulho proveniente do concreto, que estariam indo também para os grandes lixões aí, né? Ou seja, poluindo nossas cidades e que também voltam a ficar aqui dentro do canteiro de obra e com um destino muito mais nobre, né? Que é a utilização definitiva e permanente dos nossos condomínios. Você que está aqui nessa empresa, mas deve ter uma experiência de construção civil, sempre se falou que a construção civil era um dos setores mais poluentes. Você acha que esse exemplo é de que esse quadro pode ser revertido? Não, eu tenho certeza disso,
não que ele pode, como ele já está sendo revertido, né? Realmente tinha esse paradigma, né? Já vamos falar como paradigma de alguns anos atrás, de que a construção civil vinha como uma poluidora do meio ambiente, e não pode ser assim, né? Tanto que não pode ser assim que a gente consegue demonstrar através dessas certificações que nós obtemos, que a MRV obteve, de sustentabilidade, que é muito importante, volto a dizer, e a gente vai mudando esse quadro paulatinamente. E esse não é o nosso primeiro projeto, é sempre contínuo, e nossa equipe está sempre desenvolvendo novas ideias para que a coisa fique aqui e para que a gente polua menos o meio ambiente. Historiadores afirmam que já na época da edificação das cidades do Império Romano, datam os primeiros registros da reutilização dos resíduos minerais da construção civil na produção de novas obras. Aqui, a necessidade surgiu da demanda da própria empresa que atua no setor de caçambas. Começou com a necessidade de ter onde descartar os entulhos. Como no início a gente era uma empresa só de caçamba, a preocupação de começar... A gente teve a preocupação de estar descartando os resíduos em locais corretos. Porém, a cidade estava precária nesse assunto. Foi quando a gente buscou um espaço grande para começar nesse lance de começar a ter aonde descartar os nossos próprios resíduos. Mas no início, tudo começou sem o conceito da sustentabilidade. Licenciamos a nosso local para ser um aterro de resíduos inertes. Então tudo era aterrado. Com o passar dos anos, foi pensado, poxa, esse aterro vai ter uma vida útil se a gente conseguir continuar aterrando. E junto também começaram a ser impostas algumas leis, né? Leis de meio ambiente, de descarte correto. Foi tudo uma caminhada junto. A gente começou, como a gente veio desde lá de trás, então a gente caminhou junto com os decretos que foram saindo, de CONAMA, várias coisas. O aterro ia ter vida útil, eu ia ter que parar de aterrar. O que eu vou fazer? Foi aí que alguns lugares já estavam implantando usinas e a gente foi conhecer, fomos fazer visita, fomos pesquisar e foi quando surgiu a ideia de montarmos a usina e parar de aterrar e começar a dar um destino final para tudo que chegasse aqui. E que tipo de material vocês trabalham? Que tipo de material vocês fazem o beneficiamento? O certo né, o que a gente pode receber. Eu sou uma usina licenciada para recebimento de resíduos inertes, ou também classificado como classe 2B, que basicamente é a terra, a madeira, o resíduo de vegetação e o resíduo geral da construção civil e demolição, que é chamado do entulho cinza e vermelho. Então é telha de cerâmica, cimento, pedra, blocos, essas coisas. Hoje, tudo que chega aqui é feita uma triagem. Então, vamos supor, chegou o caminhão, despejou. Eu tenho o pessoal manual que eles vão separar tudo. Então, ele separa o ferro, o plástico, o papel, o papelão, o resíduo da construção civil, a madeira, a terra, a vegetação. Então, o ferro a gente deposita em caçambões de 30 metros, que um pessoal que trabalha com esse ferro retira. O plástico, papel, papelão, quem retira são cooperativas de reciclagem desse tipo de material. O resíduo da construção civil é todo britado, que viram as britas, né? Como vocês viram lá na usina. E a madeira, a gente também passa por um processo de beneficiamento, que pica e vira um cavaco. E esse cavaco é fornecido por uma empresa que gera energia, que hoje, em vez deles usarem o carvão, eles usam esse cavaco. Também tem essa preocupação com o meio ambiente. Também. Então, basicamente, a gente consegue dar uma destinação final para tudo. A gente percebe que, apesar da lei ser de 2010, muitas cidades têm problemas para implantar essa lei no que diz respeito aos resíduos da construção civil. Você acha que ainda... o que precisa amadurecer nesse segmento?
Eu acho que é um geral. Começa por conscientização ambiental da população, porém a população não recebe essa informação de nenhum meio. Assim, até recebe, como vocês estão fazendo esse programa para tentar passar uma mensagem. Porém, teria que ser mais. Tem que vir desde de lá de baixo. Então, é a informação. Os próprios donos das empresas de caçamba não são conscientizados, eu acredito. Você mostrou pra gente, por exemplo, que quando chega uma caçamba, há alguns materiais que, por exemplo, vocês não trabalham. Olha, é para demolição, mas alguém jogou um sofá, por exemplo. O que vocês fazem com isso? Então, porque a gente trabalha tanto com pessoa física como jurídica. O jurídico é um pouco mais segmentado porque eles respondem por algumas coisas. Muitas empresas têm ISO 14000, que é o ambiental. Então, eles se preocupam mais porque multinacional, eles exigem. Pessoa física são os mais complicados. Então, vamos supor, eu alugo uma caçamba para dona X na rua tal. Ela me diz que ela vai... Tem essa pergunta, o pessoal do meu atendimento pergunta: o que vocês vão depositar na caçamba? Tem gente que fala: eu vou pôr só poda de árvore, eu vou pôr madeira, eu vou pôr entulho que eu tô fazendo uma reforma. Então, já tem a gente tem essa conversa com o cliente, porém a caçamba chega lá, muitas vezes a pessoa não cumpre com o que ela está dizendo, lá embaixo ela joga coisas que não podem ser jogadas, do tipo lata de tinta, isopor, ou como você disse, um sofá, um micro-ondas, uma tela de computador, são coisas que eu não posso, porque esses resíduos não são inertes. Já chegou a ter lixo orgânico? Já. E também tem esse caso, a caçamba fica na rua. Então o dono da casa não tem como controlar à noite que alguém vai passar lá e jogar um saco de lixo que ele poderia jogar lá pro lixeiro, cheio de resto de comida, às vezes até animal morto, assim, sabe? Então, é muito difícil de controlar. Então, quando chega aqui uma caçamba com resíduo que não é inerte, para usar um termo mais simples, o inerte não reage com a natureza. O que não é inerte, ele reage com a natureza. Então, você jogar uma tela de computador ali na terra e ficar aquilo lá tomando chuva, não sei o quê, isso vai reagir com o solo. E você acha que existe uma tendência da construção civil fazer a reutilização daquilo que é produzido por ela mesma? Eu acho que sim, por vários motivos. Primeiro, pelo lado ambiental, que isso com o passar dos anos fica cada vez mais imposto na sociedade e para as empresas. E segundo, porque aquilo, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais onde jogar as coisas. Não tem mais o que fazer, né? Não temos mais espaço físico para ficar fazendo isso, jogando em qualquer lugar. Então, a tendência, eu acho que é reutilizar o máximo que puder das coisas. E falando em reaproveitar o máximo, Campinas é uma das cidades que mantém uma unidade recicladora de materiais que o Meu Ambiente traz no próximo bloco. Resultado de reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e também de preparação de terrenos para edificações. Tijolos, concreto, telhas e blocos cerâmicos. Estes são alguns resíduos que chegam na unidade recicladora de materiais implantada em 2003 e que desde 2007 é gerenciada pelo Departamento de Limpeza Urbana de Campinas. E a gente veio conhecer a rotina da usina recicladora de materiais da Prefeitura de Campinas. A Tamires é a engenheira ambiental responsável. Tamires, conta um pouquinho pra gente desse processo que inicia com a chegada aí dos resíduos da construção civil. Primeiramente, os transportadores que utilizam a usina têm que ser cadastrados conosco através do decreto 1867, que ele tem que apresentar toda a documentação adequada para usar a usina recicladora de materiais.
A partir do cadastramento, ele tem que apresentar para nós o CTR. O que é o CTR? O controle de transporte de resíduo. Ele tem que nos informar os dados do gerador, o dado do transportador e o resíduo que ele está trazendo para nós. A partir disso, ele vai passar na portaria da URM, fazer a leitura desse CTR. Fazendo a leitura, ele vai identificar o resíduo na caçamba, se está de acordo com o que ele colocou no CTR e se está de acordo com o que nós podemos receber através da legislação. Desde 2014, 300 empresas cadastradas fazem o descarte correto dos resíduos na unidade, que faz a cobrança pelo processamento do material por metro cúbico, que hoje é de R$ 13,40. Em conjunto com a URM, existe uma cooperativa que realiza legalmente a segregação e a comercialização dos resíduos recicláveis que entram na unidade. Se o resíduo ele é nobre, resíduo limpo, o vermelho, que seria o tijolo, telha, ele vai direto para a boca do britador, aonde é feito o material bica corrida, fina e grossa. Esse material ele volta para as regionais para pavimentar as ruas rurais que não tem asfalto. O material cinza, ele vai também para um pátio pulmão. O cinza também é nobre? Também é nobre. O limpo, ele é mais nobre que o vermelho, porque ele faz o pedrisco, pedra 1, 2, areia, aonde a gente já fez calçadas, área, cercamento de regionais, praça. Então ele é muito nobre o material cinza. E o material misto, que a gente fala, que é o material de entulho, né, juntamente com o material reciclável misturado com a madeira, PVC, ferro. Esse material ele vai para no pátio do aterro de inertes. A gente separa o material, a gente faz a triagem, que é o material reciclável, tá? Que ele é o ferro, o plástico, o PVC. Esse material vai para a cooperativa Tatuapé. Cada trabalhador recebe em média R$ 800 por mês. A queda no setor da construção civil impactou diretamente neste trabalho. Porque não está vindo tanto material igual vinha de primeira. No começo vinha bastante material que tinha que correr muito para catar, mas agora está mais diminuído. Além dos ganhos econômicos, cada cooperado é ciente quanto ao seu papel no ciclo da sustentabilidade. Quando foi para fazer a cooperativa, a gente fizemos um curso. Todos fizemos os cursos da importância que tem do plástico, quantos anos eles demoram para se for enterrado, a madeira. Então todo mundo sabe que é importante. E apesar de todo esse trabalho, há quem ainda faz o descarte em locais clandestinos. Nós temos hoje 114 pontos clandestinos. Que acontece o quê? O transportador, ele vai lá na sua casa e tira a sua caçamba e fala que está trazendo para nós. E realmente não está. Ele está levando para uns pontos de descarte clandestino. Mas diante dessa realidade, como impedir que o resíduo seja despejado em qualquer lugar? O que a gente fechou o círculo é o quê? No momento que a obra solicitar o ABITS e o alvará, ela tem que comprovar que ela descartou o resíduo corretamente. Então isso é a importância do CTR. Porque o CTR é a comprovação, que tem o nosso carimbo e tem um ticket comprovando que ele descartou. As denúncias também podem evitar que seja feito o descarte clandestino. A partir de uma denúncia, pode ser feito através do 156, pode ser feito através do e-mail da usina, do departamento da LU. A gente realiza o quê? Você vendo um transportador ou um fiscal vê o transportador descartando, a gente inibe com a foto. E aí, a partir da foto, a gente consegue verificar junto com a Secretaria de Transporte, a INDEC, o dado do transportador e a gente atua ele. Já fez reforma na sua casa? Ainda não, mas estou construindo um prédio do lado de casa. E o que eles fazem com o lixo da construção civil? Toda semana tem uma caçamba lá na porta, né? Que eles contratam. E será que essa caçamba dá uma destinação correta? Eles colocam tudo na caçamba, não separa, né? Eu, pelo menos, não vejo separando. Um dos pontos mais avançados é a questão dos resíduos da construção civil.
O que fazer com aquele material depois de uma reforma em casa? Muita gente não tem a menor ideia de como descartar esses resíduos. Guarulhos é um dos municípios brasileiros que já concluiu seu plano de gestão do lixo. O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do município foi construído com a participação de vários segmentos da sociedade. O ponto de partida foi elaborar um diagnóstico do lixo gerado. Guarulhos, no tocante a resíduo e construção civil, está com uma geração na ordem de 1.800 a 2.000 toneladas dia, né? Um material que tem uma presença muito forte na cidade, até porque Guarulhos é uma das regiões de maior desenvolvimento imobiliário na região metropolitana de São Paulo. Então há uma ocorrência muito forte desses resíduos, o diagnóstico foi imprescindível para se traçar uma boa política. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o entulho das obras constitui a maior parte dos resíduos sólidos urbanos. Para reduzir esse impacto ambiental, foram criados pontos de entrega voluntária, onde o material é colocado em caçambas diferenciadas e parte dele é reaproveitado em outras obras. O número de deposições irregulares na cidade caiu bastante, né? Todos os bairros que têm PEVs, a deposição irregular não acontece mais, ela acontece dentro do endereço indicado. Eu descobri aqui o local, trago os entulhos aqui. Acho que a obrigação nossa é manter a cidade que limpa e trazer para o local adequado. O que eu acho errado a pessoa jogar em terreno dos outros. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa e estou sempre trazendo entulho para cá. Resto de azulejo, resto de piso, parede. O ideal seria que o munícipe já trouxesse esse material triado, ou seja, o entulho separado da madeira, separado do solo, separado das embalagens, e nem sempre isso é possível. Então, quando isso não é possível, nós aqui no PEV, nós mesmos triamos e colocamos cada resíduo no seu local devido. Os pontos de entrega, eles vêm aqui pra gente através de caminhões, basculante, e o caminhão deixando o material, a gente brita esse material no britador. Depois que a gente faz o britagem, o beneficiamento dele, a gente usa ele como agregados da construção civil, né? A areia da construção civil e pedra, que é utilizado para argamassa, concretos com função não estrutural, né? Assentamento de pisos e bloquetes, entre outros serviços. Há uma série de usos para os materiais diversos que você consegue gerar da reciclagem, né? São materiais mais cinzas provenientes de concreto, materiais menos cinza provenientes de resíduos mistos, com algum cerâmico no meio, mas não há restrição qualquer quanto ao percentual de uso. Depois de processado, o material obtido é usado para a fabricação de blocos de concreto e brita para a pavimentação de ruas. O bairro Jardim Nova Ponte Alta é um dos exemplos dessa sustentabilidade aplicada à construção civil. Aqui, vias, calçadas e obras de drenagem estão sendo executadas com itens reciclados. Nós estamos fazendo os passeios, né? Calçadas, passeio, piso, tanto da via pública como de acesso aos moradores das suas garagens. Então a gente já vem trabalhando há um bom tempo com esse material e é excelente a aplicabilidade, o trabalho. Todo resíduo que é proveniente da própria obra, ele retorna para a recicladora. Né? Então nós transportamos esse material que é a demolição da própria obra, retorna para a recicladora para ser reprocessado e retornar para a própria obra. Então, quer dizer, a gente produz e depois volta para ser reutilizado. É a cadeia reversa do material. Em termos de pavimentação, a redução de custo esperada é na ordem de 30%. Em relação ao uso de materiais convencionais. O que uma pessoa comum, né, que executa uma pequena obra pode ganhar com a presença de materiais reciclados? O ganho na possibilidade que ela tem hoje de realizar a compra de um agregado reciclado. Hoje você pode comprar areia lavada de rio normal ou areia reciclada. Você pode comprar brita granítica natural ou você comprar a brita reciclada. São materiais de menor custo e com plena capacidade de uso, um uso plenamente adequado.
Com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o Brasil vai gerenciar melhor o lixo que nós produzimos. Mesmo assim, para que essas leis funcionem corretamente, é preciso que haja diálogo entre o poder público, as empresas e a sociedade. Todos nós consumimos, portanto, todos nós produzimos lixo. Mas a pergunta é, queremos realmente aderir à regra dos 3 R's? Reduzir o consumo, reutilizar os produtos e reciclar o que é possível? A resposta para essa pergunta vai definir o que podemos esperar para o nosso futuro no planeta.